Amigos, graça e paz, eu sou o pastor Mauro Vaz e quero começar com você uma série de mensagens, de estudos a respeito da volta do Senhor Jesus a este mundo. A volta do Senhor Jesus é um evento da maior importância, da maior relevância para toda a humanidade. E o Senhor Jesus, enquanto esteve conosco, deu sinais da sua vinda. Numa destas ocasiões, respondendo à pergunta de seus discípulos, em Mateus 24, versículo 3, que lhe perguntaram: Senhor, dize-nos quando serão estas coisas, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos no Monte das Oliveiras indagaram Jesus com essa pergunta. E o Senhor Jesus passou então a relatar alguns sinais que antecederiam a sua vinda, a volta dele a este mundo para estabelecer o reino visível de Deus nesta terra. Ele começou a dizer: olha, cuidado, que ninguém vos engane, surgirão muitos falsos cristos, haverá fomes, terremotos, pestes em vários lugares. Ele foi dando uma lista enorme, sinais no mar, sinais no céu, os céus serão abalados, vários e vários sinais Jesus foi dando da sua vinda. Não disse o dia, não disse a hora, mas deixou-nos sinais para que nós saibamos quanto está próxima a sua vinda. E nós temos o propósito, estabelecemos esse propósito aqui de estudarmos os sinais da vinda de Jesus, que ele descreveu aos seus discípulos e que nós podemos encontrar não apenas em Mateus 24, mas em várias outras passagens bíblicas, em vários outros textos da Bíblia, Daniel, Apocalipse, vários livros, Ezequiel, Jeremias, Isaías. Nós encontramos, além dos evangelhos, encontramos sinais da vinda de Jesus. E nós queremos hoje aqui estudar pelo menos alguns com vocês e vamos deixando para que você possa ser abençoado também. Amém? Ok? Vamos lá? Então, juntos vamos começar a dar aqui o primeiro dos sinais que Jesus disse que haveria da sua volta, da sua iminente volta, sinais que antecederiam a volta do Senhor Jesus. Segundo o profeta Daniel, você pode acompanhar conosco na sua Bíblia, eu tenho aqui a minha Bíblia comigo, no livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 4, o Senhor Jesus disse assim, Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de lá para cá, e o saber se multiplicará. Daniel 12, versículo 4. Então o Senhor, através do profeta Daniel, deixou-nos este sinal, esta evidência, de que um dos sinais que antecederiam a sua volta a este mundo seria justamente um incremento do saber, o aumento do conhecimento humano, o desenvolvimento do saber, o aperfeiçoamento das tecnologias existentes até então. E esse sinal é muito claro, é muito evidente para todos nós. Qualquer pessoa que tenha aí uma certa idade, 70, 80, 90 anos, talvez até menos, sabe muito bem o que eu estou falando. Há 70, 80, 90 anos atrás, a maioria das pessoas não tinha automóvel ainda, a maioria das pessoas nunca viajava de avião, a maioria das pessoas não tinha rádio, televisão, são tudo essas invenções praticamente deste último século. Ou seja, há 100 anos atrás, as pessoas andavam a cavalo, como andava-se nos tempos de Jesus, por exemplo. Então o que a Bíblia quer dizer é que nos últimos dias, nos últimos tempos, haveria um aumento, um incremento do saber, disse o profeta Daniel, muito grande. E nós podemos perceber que pelo menos nestes últimos 100 anos, nestes últimos séculos, o aumento das tecnologias, o aumento do saber, o aperfeiçoamento das tecnologias que já existiam foi enorme, muito grande. Hoje você pega um avião daqui e vai à Europa em questão de horas, coisa que você levava meses a navio ou muito mais tempo, era impossível até mesmo antes do período das grandes descobertas viajar de um continente para o outro. Eles não conseguiam desbravar o grande mar, o mar. Então, tecnologias como a internet, por essa qual eu estou falando com você,
que eram inimagináveis no tempo do profeta Daniel, que eram inimagináveis no tempo dos apóstolos, mas que o Senhor Jesus também lhes disse, né, que haveria, que seriam dos sinais. E ele antecipou isso ao profeta Daniel, dizendo que haveria um aumento, um incremento do saber. E eu acho que todos os amigos que nos assistem podem perfeitamente perceber isso que eu estou falando, né? Podem entender como a ciência, como a tecnologia, como o saber humano tem aumentado barbaramente, exponencialmente nestes últimos anos. Segundo o Senhor Jesus, segundo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, segundo o profeta Daniel, este é um dos sinais do fim dos tempos, do fim dos séculos e da volta de Jesus. Daniel 12, verso 4, né? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de lá para cá e o saber se multiplicará. Este é o primeiro sinal. Quero voltar com você na próxima lição, a lição número 2, para continuarmos falando sobre outros eventos que são bíblicos e são também os sinais dos tempos. O próximo sinal é o invento do automóvel. É isso mesmo. Foi profetizado por Deus na sua palavra. E nós vamos estudar na próxima lição. Até lá e um grande abraço.